Nós vamos estar hoje começando uma série bem interessante, uma série que nasceu no coração de nossos pastores, e o título que eles colocaram lá, realmente é algo que me impactou muito, enquanto eu li aquele título. Ela fala assim: homens comuns, com uma grande missão. Olha para o seu irmão e fala assim: homens comuns, fala assim, igualzinho você e eu, com uma grande missão, igual a nossa missão, amém? Nós vamos estar falando um pouco, queridos, hoje eu peguei um homem especial, um personagem lindo da Bíblia, para que nós pudéssemos entender um pouco a vida dele e o seu chamado, e entender como é que Deus usou esse homem, e da mesma forma quer usar você e eu. Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia para começar lá em Atos, no capítulo 2, vamos ler alguns versículos. Atos, capítulo 2, vamos ler o versículo 14, e depois do 37 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai às minhas palavras. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Fala para você mesmo, fala assim: uau! Não, fala uau! 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. A gente se empolga quando um aqui converte, não é verdade? É muita alegria. A palavra de Deus fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Naquele dia, queridos, que logo após o Espírito Santo, o Pentecostes descer sobre eles, Pedro faz, nós não lemos aqui, mas ele fez um discurso, uma coisa maravilhosa. Depois você lê o complemento no capítulo 2 lá. Ele fez um discurso lindo, uma pregação que só o Espírito Santo poderia capacitá-lo para aquilo. E naquele dia, depois daquela pregação, diz que 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas se entregaram para Jesus, se converteram ali. E ali começou a igreja do Senhor Jesus, naquele momento, que 3.000. Quando eu li esse texto, realmente, a única palavra que veio no meu coração foi assim: uau, 3.000. 3.000, Cris, de uma só vez, com uma só pregação, 3.000 se renderam ao Senhor Jesus. Quantos creem que o Senhor pode fazer isso usando a sua vida aqui? Só 2? Quantos creem que Deus pode fazer essas coisas através de você? Quantos querem viver essas coisas maravilhosas? Amém? Eu queria voltar um pouquinho na história, para a gente entender porque, e depois você vai entender melhor porque eu quero voltar um pouco. Quando a gente lê algo como isso, a gente fica entusiasmado, a gente fica assim, realmente com um coração assim, sem entender como é que pode algo acontecer assim, como um discurso desse, levar 3.000 pessoas ao arrependimento. E a gente fala assim: mas isso aí é Pedro, né, Rodrigo? Isso é Pedro. Pedro é um cara bom, um cara forte, um cara que é conhecido, de nós como um grande homem de Deus. E o Senhor nos leva a voltar um pouquinho na história para entender quem foi Pedro. Quem foi Pedro? Quem era este homem? Eu gosto de ler lá em Marcos, no capítulo 16, no capítulo 1, versículo 16. Quando o Senhor chama Pedro, queridos, ele fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, e lançavam a rede ao mar, porque eram
Pescadores, fala comigo, pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente, fala comigo, imediatamente, as redes e o seguiram. Queridos, Pedro era um pescador. Pedro era um homem comum, como eu e você. Pedro não tinha nada de especial nele, nada de diferente dele, nada que o diferenciasse de mim e de você. Quando Jesus caminha em direção a Pedro, e ele começa a conversar com Pedro, o texto aqui não fala, mas ele entra no barco de Pedro, e a palavra de Deus fala que eles estavam pescando a noite inteira sem pegar nada. E de repente Jesus entra no barco e fala com eles: lança de novo a rede. E Pedro fala: Senhor, a gente pescou a noite inteira, eu sou pescador, o mar hoje não está para peixe, pescamos a noite inteira, mas diante da tua palavra nós vamos lançar a rede de novo. E ali ele lança a rede, e a palavra fala que tanto peixe que eles pegaram que o barco quase afundava, tentando trazer os peixes para dentro do barco. E naquele momento Jesus olha para eles e fala essas palavras aqui, fala assim: olha, Pedro, siga-me e eu te farei pescador de homens. Essa sua vida aqui era antes de me conhecer, Pedro. A partir de hoje, mesmo você sendo um homem comum, um pescador, hoje eu te chamo para me seguir e para pescar homens. E o interessante, que talvez é o grande diferencial de Pedro e alguns de nós, é que a palavra fala que naquele momento, imediatamente. Lembra da história quando Jesus ele chamava as pessoas e falava assim: olha, vem cá e me segue. Aí um falava: deixa eu cuidar do meu pai primeiro. Deixa eu primeiro lá enterrar o meu pai. Deixa primeiro eu me casar. Deixa primeiro... E começaram a dar desculpas, lembra? Aquela palavra? Pedro, quando ele recebeu o chamado de Jesus, a palavra fala que ele imediatamente, Pedro não titubeou, Pedro não pensou duas vezes. Quando ele escutou aquele chamado, siga-me, de Jesus, Pedro imediatamente fala que ele pegou, encostou o barco lá, jogou as redes em cima, e a partir daquele dia nunca mais ele voltou para a pescaria. Ele falou assim: eu vou seguir Jesus. E ele começou a seguir imediatamente. Talvez essa seja uma das diferenças. Quando Jesus chama eu e você, a gente fica arrumando outras coisas para fazer, outras desculpas. Mas eu vou, mas deixa eu fazer isso primeiro. Eu vou, mas deixa eu ficar rico primeiro. Eu vou, mas deixa eu construir família primeiro. Eu vou, mas... Queridos, Pedro, ele imediatamente escutou o chamado de Jesus. E ele foi e começou a servi-lo. Eu queria conversar um pouco com vocês de uma forma rápida sobre algumas coisas, né, que Pedro fez, alguns detalhes da vida de Pedro, que realmente nos faz entender a humanidade de Pedro, que Pedro era igual a eu e você, queridos. Pedro, ele era um homem que ele tinha altos e baixos igual a eu e você. Esse homem que imediatamente seguiu a Jesus. Nós vamos ver alguns exemplos, algumas partes da vida dele, que mostram o quanto que ele é parecido conosco, queridos. O quanto que Pedro é alguém que se parece comigo e com você. Olha o que ele fala aqui. Eu não vou ler todos os textos, que não vai dar tempo. Eu vou só citar alguns e alguns a gente vai ler. Mas lá em Mateus 14, 22 a 32, conta a história que Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar, uma história conhecidíssima. Jesus andava sobre o mar na tempestade, de repente, Pedro vendo aquilo ali, todo mundo achava que era uma assombração, né? Eles também tinham medo de assombração naquela época. E eles vindo aquilo ali, de repente, ele falou: calma, sou eu. Quando Pedro escutou isso, ele foi o primeiro. O Pedro ele é sempre o primeiro. Se você ler a vida de Pedro, ele era sempre o primeiro a dar o cara a tapa, a pular, a fazer as coisas. Ele era um cara bem arrojado, bem para frente, bem empolgante em tudo que ele fazia. E Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir com você. Encheu de fé o coração dele. Se é você, eu quero andar na água também. Então, naquele momento ele começa a andar sobre a água. E logo depois também ele começa a afundar na água, porque falta fé. Ele começa a olhar e fala: o que eu estou fazendo? Eu estou doido.
e de repente ele começa a afundar sobre a água. Pedro é esse homem que ao mesmo tempo ele tem a fé de andar, depois ele vacila e começa a duvidar do que ele estava fazendo, e ele começa a afundar também, e Jesus o pega, e Jesus o segura pela mão, né? Pedro também é um homem lá em João 6, no capítulo 6, versículo 66 em diante, aonde Jesus ele dá um discurso, queridos, muito duro. Sabe aquelas pregações que você fala assim, meu Deus, de expulsar o povo da igreja? Aquelas verdades duras mesmo. Pedro ele dá uma pregação, Jesus dá uma pregação muito dura ali no sermão. E a palavra conta que, um a um, as pessoas começaram a sair daquele lugar, queridos. Palavra dura. E eles começaram a sair um por um. De repente Jesus olhou, só ficou os 12. Todo mundo saiu fora. E Jesus olha para eles assim e fala assim, e vocês também não querem ir embora não? Você também não quer ir embora não, vocês 12? Essa palavra também não é dura para vocês não? E naquele momento Pedro, rapaz, ele de novo toma a frente dos discípulos e fala assim, ó, para onde que nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro, ele conhecia, ele já estava entendendo o coração de Jesus. E naquele momento em que o discurso foi duro, que a palavra foi dura, não só para as pessoas, mas para eles também. Ele fala assim, olha, eu sei que foi duro. Eu não queria ter escutado talvez isso, mas eu não tenho outro lugar para estar do que na tua presença. Só o Senhor tem a palavra que eu preciso. Então Pedro é esse homem que confessava que ele queria continuar seguindo Jesus. Eu queria ler esse texto que é muito interessante, lá em Mateus, eu creio que vai estar aí na tela, Mateus 16. Esse é um texto que quando eu li ele eu falei, meu Deus, como que nós somos fracos, como que nós somos limitados, e como que nós não devemos confiar em nós mesmos. Esse texto aqui é um texto, rapaz, que mostra a nossa humanidade. Pedro, nesse texto aqui que nós vamos ler, queridos, é um texto que ele vai para a glória e depois desce para o inferno. O negócio é feio para Pedro nessa hora. Em um mesmo texto. Olha só o que está falando aqui. A partir do versículo 13, do capítulo 16 de Mateus, fala assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu, mais uma vez, quem é que pulou na frente? Pedro. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Nesse momento, queridos, Pedro dá um adentro demais da conta. Pedro faz uma das declarações que mais empolgaram, impactaram Jesus. De repente ele olha para Jesus e ele fala realmente quem que Jesus é. Ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para nós é fácil hoje, né? Até então todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, mas Pedro, ele recebeu a revelação, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, bem-aventurado é você, porque isso que você falou aí, não veio de você, não foi carne e sangue, mas foi Deus que te revelou, colocou no seu coração essa palavra, bem-aventurado. E ele continua falando o texto, ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então ele começou a advertir os discípulos que a ninguém dissera que ele era o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e a ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus então ele conta, agora estou entendendo o Rafael, aqui em cima está feio o negócio. Ele conta
Então o que ele vai, olha, ele começa a explicar, depois dessa declaração, falou, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém. E ele começa a falar o que vai acontecer com ele, o seu sacrifício, a sua morte, né? E ele começa a falar isso, que de repente Pedro, olha o que Pedro, aquele homem que acabara de ser elevado como um homem que recebe a revelação de Deus, né? Ele estava, rapaz, empolgado, a ponto que ele chamou Jesus para o lado. Olha o que o texto fala assim, ó. E Pedro, chamando a parte, você vem cá, eu que recebo a revelação dos céus, chega aí. Chamando a parte, começou a reprová-lo. Ele começou a reprovar Jesus, queridos. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, para Pedro, ele fala assim, ó. Arreda de mim, Satanás. Meu Deus. Agorinha, na mesma conversa, Jesus falou para ele, olha, foi Deus que te revelou isso. Deus que te falou isso. De repente, Pedro vai com um conselho que não é de Deus, queridos. Ele deixou uma outra voz entrar no ouvido dele. E Jesus, percebendo na hora, ele fala, arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aquele mesmo homem que naquela mesma conversa, não foi alguns dias depois, não foi alguns momentos depois, no mesmo diálogo, queridos, Jesus olha para ele e fala, rapaz, que revelação que você teve, eu vou construir a minha igreja sobre a sua declaração, o que você ligar no céu vai ser ligado na terra. E ele empolgou Pedro tanto, que Pedro falou para ele, vou dar um conselho para ele aqui agora. Aí, que isso? Vem cá, faz isso não, rapaz, eu vou ensinar o mestre agora. E na mesma conversa, Pedro se permitiu ser usado por Satanás. Jesus olha para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Essa palavra que vem de você agora é de Satanás. Na mesma hora, olha quanto que a gente percebe nesse texto a humanidade de Pedro. Pedro era cheio de falhas e defeitos igual nós. Quantos de nós às vezes somos usados para fazer grandes coisas e de repente, como dizendo no Goiás, pisamos no tomate e começamos a fazer coisa errada. Pessoas comuns, homens comuns. Pedro era como eu e você, comum. Homem que às vezes vacilava, homem vacilante, ele estava aqui, não estava. Certa hora ele fala para Pedro, Jesus olha para Pedro e fala algo tremendo, depois de estar andando com ele 3 anos. Ele olha para ele e fala assim, ó Pedro, quando você se converter, vai estar 3 anos andando com Jesus, não converteu ainda? Pelo jeito não, o próprio Jesus falou, quando você se converter. Então, a caminhada de Pedro foi uma caminhada de altos e baixos, queridos. Ele ao mesmo tempo era usado por Deus para falar coisas tremendas, e depois se permitia, né, ouvir a voz de Satanás para falar coisas que não eram aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Pedro também, ele, lá na hora que os discípulos Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos, Pedro ali, ele mostra uma arrogância muito grande. Nós não vamos ler o texto. Jesus, ele começa na ceia, na última ceia, ele começa a pegar um balde, a lavar os pés. Naquela época, lavar os pés era uma obra do servo, né? Do empregado da casa. Era comum lavar os pés. De repente fala que Jesus foi lavando o pé de um, lavando o pé de outro. Na hora que ele chegou em Pedro falou assim, ó, meu pé você não lava não. Achando que estava fazendo grande coisa, Pedro, né? Não, que é isso você lavar meu pé? Eu que tenho que lavar o seu. Ele começa a falar porque ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Jesus naquela hora para ele falou assim, olha, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Na mesma hora ele se empolga, vai, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo então. Era um cara inconstante, ele não entendia o que estava acontecendo muitas vezes. Ele estava entendendo como é que o reino de Deus funciona, queridos. Era um homem como nós. Lá nessa mesma ocasião em que ele estava servindo a ceia, naquele momento, Jesus ele olha e fala assim, olha, um de vocês aqui vai me trair. Na mesa da Santa Ceia. Um de vocês vai me trair. E a palavra conta, se você ler nos evangelhos, que um a um, os discípulos começaram a perguntar, seria eu, Senhor? Poderia ser eu, Senhor? Todos os discípulos começam a perguntar. Quer dizer, todos eles achavam que eles teriam a capacidade de trair o Senhor. Eles entendiam a sua fragilidade. Pedro não pergunta isso não. Sabe o que o Pedro fala? Pedro olha para João
Fala assim, João, pergunta aí quem que é esse aí. O que ele quer dizer com isso? Fala assim, ó, eu e você, eu sei que não é, João, a gente é bem chegado do homem. Pergunta para ele quem é. E você vê isso em seguida, quando Jesus, nesse mesmo texto de João, vamos ler um pedaço desse texto de João 13, quando Pedro ele afirma que ele morreria por Jesus. Nesse mesmo texto, a partir do 36, fala assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus, para onde eu vou, não me poderá seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Quer dizer, te trair nunca, eu dou a minha vida por você. Nesse mesmo contexto. Então Pedro tinha certeza, ele confiava que ele nunca trairia o Senhor Jesus. E naquele mesmo momento, queridos, depois de uma declaração tão forte, por mim te darei a vida, Jesus respondeu e perguntou para ele, eu imagino o olhar de Jesus, Pedrão, você vai dar a vida por mim mesmo? Você tem certeza que está falando, Pedro? E ele continua falando assim, fala assim, olha, em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo hoje, antes que você me negue 3 vezes. Então aquele homem que achava impossível trair Jesus, e que fez uma declaração que ele daria a vida por ele, Jesus olha por ele e fala assim, você não faria isso não. Você daria a vida por mim? Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ali saíram. Passou a história. Eles foram, estou fazendo um resumo rápido, tá? Eles foram lá para o Getsemane, e Jesus falou assim, olha, levou com ele Pedro, João, Tiago, e falou, fiquem aqui, intercedam que eu vou mais adiante orar. Fala que Jesus foi lá orar, na hora que ele voltou, estavam os 3 dormindo. Jesus chamou ele e falou, ei, desperta, ora comigo, a batalha está grande, estou sozinho. E ele voltou para orar de novo. A segunda vez ele volta dormindo de novo, ele fala, Pedro, acorda Pedro, tem que vigiar Pedro. Foi orar de novo, quando voltou a terceira vez, dormindo de novo, sabe, inconstante, ele não entendia o que estava passando, estava cansado, foi dormir. Jesus pediu 3 vezes, ora comigo, fica firme, virava as costas, ó, dormia. Será que alguém se identifica, não? E ele continua, e ali, quando ele estava no monte, depois da terceira vez, Jesus acorda e falou assim, agora desperta, porque os que vão me trair estão chegando aí, acorda agora. Aí Pedro acordou. E ele até tentou que ele colocar em prática aquilo que ele tinha falado para Jesus, pô, te darei a vida. Disse que quando chegaram ali os soldados com Judas para prender Jesus, fala que ele arrancou uma faca, ou uma espada, e ele avançou, e ele deu uma espadada, né, no servo do sumo sacerdote Malco. Ele, na intenção realmente de matar ali, nervoso, falou, pai, por você eu vou te defender, Jesus. E fala que naquela facada ali, Malco deve ter esquivado, né, e arrancou a orelha do homem fora. Mas Jesus naquele momento, olhou para ele e repreendeu, falou assim, larga essa espada. O que está fazendo? O que está fazendo, Pedro? Ele, além de mandar ele largar a espada, de repreender ele vai lá e pega e cura a orelha, coloca a orelha do homem. Rapaz, Pedro deve ter ficado meio assim, peraí, estou aqui me esforçando para dar a vida. E naquele momento ele deve ter falado, já que o senhor quer mesmo isso, Deus te abençoe, né? Foi embora, fugiu, todo mundo fugiu. Jesus ficou sozinho para cumprir a palavra, né? Que quando ele foi preso, todo mundo deixou ele sozinho. Mas Pedro, queridos, ele ainda continuou seguindo de longe. Pedro e João, eles ficaram ali de longe, né? Eles levando Jesus, ficaram só observando o que estava acontecendo. Só observando, meu Deus, o que vai acontecer? Prenderam ele, levaram ele. E ele ficou observando de longe. Ficou olhando o que estava acontecendo. E de repente eu queria já pular para o capítulo, para um ponto muito interessante aqui. Que está lá em Mateus capítulo 26. Que cumpre aquilo que Jesus profetizou horas antes, tá? Horas antes, aquele homem que
declarou que nunca trairia Jesus, aquele homem que falou que daria a vida por Jesus, aquele homem que tentou matar alguém por causa de Jesus, de repente, versículo 69 fala assim: ora, Pedro, estando assentado fora do pátio, ali de longe, observando o que estava acontecendo com Jesus, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, ele jurou, tá? Foi mais forte, ele jurou: não conheço tal homem. Logo depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente és também como um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar, a xingar. Rapaz, Pedro ficou nervoso para defender ele mesmo, a pele dele, né? Ele começou a praguejar, ele começou a xingar e a jurar: não conheço esse homem. Quando ele falou essas palavras, fala, e imediatamente o galo cantou. Então, lá em João, tem um detalhe que não tem aqui. Fala que quando o galo cantou, ele olhou, bem de longe, Jesus estava olhando para ele naquela hora. Ele bateu o olho no olho de Jesus, e ele se lembrou do que ele tinha falado horas antes. Falou assim: hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Rapaz, eu não sei você, mas eu não queria estar no lugar dele, não. Eu não queria passar por isso. Naquele momento, Pedro, a palavra continua falando, Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Acabou. Aquele momento ali, toda a empolgação de Pedro, toda aquela energia, toda aquela vontade de fazer, de servir, de declarar, de curar, tudo que ele, naquele momento ali, queridos, acabou. Naquele momento, naquele olhar de Jesus, ele foi embora, chorou amargamente. Pedro não se sentia mais um dos chamados de Jesus. A palavra, lembra que eu falei que ele era pescador? Que daquele momento ele parou de pescar? Parou até esse momento. Depois disso, fala que Jesus morreu, foi crucificado, e a primeira coisa que Pedro fez foi: vou voltar a pescar, fazer o que eu sei fazer, porque ali eu fui reprovado. Acabou meu sonho, acabou meu chamado. Aquela empolgação que eu tinha. Então Pedro estava extremamente arrependido, tomado por uma vergonha que eu nem sei explicar como era. Eu não imagino o olhar de Jesus naquela hora para ele. Ele fala assim: Pedro, você daria a vida por mim mesmo, né? E naquele momento ele volta. Aquele homem empolgante, aquele homem forte, aquele homem valente, se acovardou. E de repente ele volta para trás. Ele olha para trás e assim: eu vou voltar para a minha vida antiga. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E é o que ele faz. Mas, queridos, Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fala para alguém, ele fala assim: ó, vai lá e fala para Pedro. Não, ele fala assim: olha, vai lá e avisa para os discípulos, que deviam todo mundo junto, eu acho. Mas ele continua. Dá para entender algo diferente. Ele fala assim: e avisa também a Pedro. Pedro já não estava mais com eles. Fala para os discípulos e vai lá e fala para Pedro também que eu ressuscitei. Mas Pedro seguiu a vida dele. Jesus, durante os 40 dias que ele teve na terra, a palavra conta que um dia ele chega na praia de Tiberíades, ele estava ali na praia, e lá no barco estavam os discípulos, pescando, levando a vida dele de novo. Acabou-se o sonho, como lá os discípulos de Emaús declararam, né? Acabou-se a esperança. A gente tinha esperança que esse era o nosso Messias. Pedro estava ali também, ó, acabou. Lançando rede de novo. E de repente, Jesus chegou e eles não o reconheceram.
Ninguém. Jesus falou para eles assim, ei, gritou de lá, joga a rede do outro lado. Lembra quando ele encontrou Jesus, como é que foi? Aquela pesca milagrosa. E eles falaram, rapaz, não pegamos nada. Falei, não, lança a rede. E eles lançaram a rede. Na hora que eles lançaram de novo, encheu de peixe. Meu amigo, quando eles puxaram aquilo ali, a mente deles foi aberta. E eles falaram assim, é o Senhor. Meu amigo, na hora que eles falaram, é o Senhor. Alguém falou essa palavra, é o Senhor. A palavra falou que Pedro pulou do barco. Ele pulou do barco e começou a nadar correndo para a praia. Pedro desesperou, queridos. Pedro viu ali uma oportunidade de novamente se encontrar com Jesus. Enquanto os outros foram ali remando e puxando peixe, né? Para chegar lá, Pedro, como ele era impetuoso, ele pulou e saiu nadando. O barco não estava muito longe, né? Estava uns 200 metros mais ou menos da praia. Barquinho pequeno. E ele pulou desesperado. E ele chegou lá diante de Jesus. Quando ele chegou lá, Jesus estava lá assando pão e peixe num braseiro ali, numa churrasqueira. Interessante que o pastor Rafael falou semana passada, lembra? Eu nunca tinha reparado isso. Ele falou assim, olha, só teve 2 oportunidades que fala do braseiro na Bíblia. Uma foi quando Pedro traiu Jesus, negou Jesus. Fala que ele estava ao redor do braseiro. Quando eles perguntaram para ele. E ele falou que não conhecia, ficou nervoso. E de novo, Jesus chega lá e traz um braseiro para ele. Acho que ele chegou, ele viu o braseiro e falou assim, o que lembrou ele? Daquele momento. E ali, queridos, Jesus faz uma mesa para ele. E entra um dos textos mais lindos, mais profundos, mais, sabe, emocionantes da vida de Pedro para mim. Está lá em João 21. Estamos quase terminando. João 21. De repente, a partir do versículo 15. Olha que texto lindo. Depois de terem comido, ele chamou e eles comeram, né? Jesus já ressuscitado, né? Eles já viram que realmente não tem como, mas não, já entenderam qual que era a mensagem, quem que era este homem. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. E ele fala, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Esse texto aqui, queridos, 2 coisas. Primeiro, a gente lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois, quando Jesus se encontra com ele, ele pergunta 3 vezes para ele, tu me amas? Ele pergunta para ele 3 vezes. A primeira vez ele pergunta assim, ó, tu me amas mais do que os outros discípulos? Porque lá na ceia, o que ele falou? Ele falou assim, eu darei a minha vida por você. Eles podem trair, eu não. Eu não. Quer dizer, eu te amo mais do que todos. E ele pergunta para ele, você me ama mais do que os outros? O interessante é ouvir uma explicação linda sobre isso. Eu não sou o pastor Márcio, não pesquisei no dicionário grego, eu só ouvi mesmo alguém que pesquisou. Foi mais rápido na história. E fala que aqui é um trocadilho de palavras do grego que não tem como ser traduzido, às vezes, por português ou por inglês. Porque o grego, às vezes, palavras diferentes significavam a mesma coisa para a gente, mas eram significados diferentes lá para eles. E a palavra amor é uma dessas. Existem várias formas, o amor esposos, o amor ágape, o amor filéu, o amor eros. Eram palavras diferentes para tipos de amor diferentes. E o interessante é que quando Jesus pergunta, a primeira pergunta para Pedro, na tradução fala, você me ama com amor agapau?
o amor sacrificial, o amor que dá a vida. Jesus perguntou para ele: você me ama com amor agapau? Diz que Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, filéu. Filéu é amor de amigo, amor de irmão. Mas não é o amor agapau. Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Jesus perguntou, baixou um pouco o tom, então não é mais do que os outros, ok? Pedro, tu me amas? De novo ele pergunta, agapau? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, filéu. Como dizer, eu te gosto muito, te considero bastante, né? E Jesus, percebendo que o amor dele não estava naquele nível que ele achava que estava, Jesus faz a terceira pergunta, e na tradução ele já pergunta: Pedro, tu me amas, filéu? Ele baixa o nível. Por isso que da terceira vez Pedro se entristeceu. Pedro ficou muito triste, não com as outras perguntas, mas com a terceira. Porque agora Jesus baixou e falou assim: ó, é só isso que você tem para me dar? É isso mesmo? É só o amor de amigo? E Pedro olhou assim: ó, Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu achava que eu te amava como ninguém. Eu achava que eu daria a minha vida por você. Eu falei. Mas eu vi no que deu. O Senhor sabia. Tu sabes que eu te amo. Tu sabe todas as coisas. É isso mesmo. É isso que eu posso te oferecer hoje. É esse o meu amor. Talvez eu não daria a vida por você, mas eu gosto mais de você. Foi mais ou menos essa conversa que fechou ali. E Jesus, ele continua terminando esse texto com Pedro. Jesus, ele vai lá e fala assim, ele continua falando assim, ó: apacenta minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas para onde querias, impetuoso. Quando, porém, fores velho, e este velho não quer dizer de idade somente, mas como for maduro, mais velho, mais maduro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de falar assim, ele acrescentou, ele olhou para Pedro de novo e falou assim, ó: segue-me. De repente ele faz um segundo chamado para Pedro: me segue de novo, Pedro. Mais uma chance, vem atrás de mim de novo, me segue. E a palavra conta que Pedro então voltou a andar com Jesus. E só então, Jesus, ele foi assunto aos céus, queridos. Ele foi elevado ao céu ali, nas nuvens. E a palavra de Jesus fala assim, que ele avisou para eles, para Pedro e para os discípulos, falou: olha, fiquem em Jerusalém, até que venha o Espírito Santo sobre a vida de vocês, e vocês recebam poder. Fica lá por enquanto. E eles ficaram lá, durante mais ou menos 10 dias, reunidos, orando, esperando. E de repente, queridos, o Espírito Santo desceu. Nós já ouvimos muito sobre isso. O Espírito Santo veio sobre eles e começou a repartir língua de fogo. E é nesse momento que o apóstolo Pedro, logo depois de receber o Espírito Santo, ele chega naquele texto que nós lemos no começo, e ele começa a pregar. Ele começa a falar para aquele povo todo. Ele começa a liberar ali para aquele povo todo a palavra de Deus, e 3.000 se convertem. Pedro, ele realizou inúmeros milagres, queridos. Inúmeros milagres. O livro de Atos, se você ler principalmente a primeira metade do livro de Atos, você vai ver grandes coisas que esse homem que traiu Jesus, esse homem que negou Jesus, esse homem que não se considera, não tinha um amor tão sacrificial por Jesus, esse homem que ao mesmo tempo ele se empolgava e depois desanimava, que era valente e depois era covarde, esse mesmo homem, ele recebe o Espírito Santo de Deus, queridos, e aí começa uma nova fase na vida dele. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre ele, ele deixa de ser um homem comum, querido. O Espírito Santo faz de você e de mim homem extraordinário, mulher extraordinária. O Espírito Santo, ele faz com que eu e você possamos realizar e andar em níveis que nós não poderíamos se ele não estivesse em nós. E Pedro, ele começa a andar dessa forma. Pedro, ele, capítulo 3 de Atos, ele chega ali diante de um homem ali, de um aleijado, e o aleijado está pedindo lá na porta do templo da Formosa. Ele fala: me dá uma esmola. Rapaz, Pedro já não era aquele homem mais
que duvidavam do que estava acontecendo. Ele pede uma esmola, Pedro olha para ele e fala assim: rapaz, eu não tenho prata, não tenho ouro nenhum, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. E o homem, ficou de pé e começou a glorificar a Deus. A palavra nós ouvimos Paulinho falando semana passada. Pedro ele andando, queridos, as pessoas colocavam os doentes ao redor da estrada, para que quando ele passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro, aquele homem que vacilou, que se sentiu indigno, aquele homem que queria, mas não queria, que achava que era, mas não era, de repente ele começa a realizar coisas ainda maiores do que Jesus, porque Jesus falou para eles: olha, coisas maiores do que eu fiz vocês vão fazer, porque o Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. E a palavra conta que ele andava e doentes eram sarados só com a sombra dele. Vários exemplos onde ele orou e como ele ressuscitou ali Dorcas, ele orou e a mulher ressuscitou, assim como Jesus fez. Ele orou e ressuscitou, ele orou e o aleijado começou a andar. Ele também orou e caiu fogo, e foram fulminados Ananias e Safira. O homem estava de um jeito que, olha, o jeito que vier aqui, agora eu entendi o meu chamado, agora eu entendi para que eu sou. Então Pedro, ele era este homem, queridos, empolgante, maravilhoso, um homem de Deus, mas um homem fraco, falho, covarde, que tinha medo. Este homem comum, por isso o título que nós colocamos, homem comum, igualzinho eu e você. A palavra de Deus, quando ele fala de Elias, ele fala assim: Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem igualzinho a mim e a você, mas ele orou e durante 3 anos não choveu. E ele orou de novo e chuva caiu. E ele orou e fogo desceu do céu. Queridos, homens comuns são capazes de realizar coisas extraordinárias quando eles estão debaixo do propósito da vontade de Deus. Homens comuns, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles têm a capacidade de fazer coisas inimagináveis aos olhos naturais. E assim Pedro começou a andar dessa forma. Eu coloquei uma frase aqui para a gente terminar. Fica de pé, estamos quase terminando. Eu coloquei uma frase aqui que eu gostaria que você gravasse no seu coração essa frase. É um pouco grande, mas é tremenda. Ela fala assim, ó: dentre os inúmeros personagens do Novo Testamento, Pedro é um dos que mais se destaca por sua humanidade. Seus erros e acertos chamam a atenção, sendo o tema de muitas lições de vida. Pode ter muitas pregações sobre Pedro, é muitas. A gente resumiu a vida dele, mas tem muita coisa para falar sobre ele. O carinho de Jesus por uma pessoa tão comum e cheia de falhas como Pedro é motivo de esperança para nós. Querido, a forma que Jesus olhou para Pedro e amou a Pedro e acreditou em Pedro, mesmo depois de Pedro ter traído a confiança dele, ter realmente negado ele, desistido do caminho, ele volta na praia e fala: vem cá, Pedro, me segue de novo, Pedro, come comigo aqui na mesa, tem comunhão comigo, me segue de novo. A forma que Jesus amou Pedro, querido, tem que encher meu coração de esperança, porque da mesma forma que Pedro foi, nós também muitas vezes vacilamos, nós também muitas vezes erramos o alvo, nós também muitas vezes deixamos de seguir o Senhor e voltamos a fazer aquilo que nos interessa. Mas Deus tem chamado aqui, queridos, temos ouvido palavras durante essas semanas que passaram. Deus tem chamado a gente para viver num outro nível. Deus tem chamado todos nós aqui para vivermos num nível sobrenatural. Essa vidinha comum que a gente vive, essa vidinha ordinária, sem graça, não é isso que Deus te chamou para ser, queridos. Pedro, ele quis voltar a pescar. Pedro falou assim: vou voltar para a minha vida. Outro, vou voltar para pintar, é isso que eu sei fazer. Eu vou voltar a fazer carpintaria, vou voltar para limpar a casa, eu vou voltar para a minha vida. Pedro, ele voltou, mas Jesus, ele deu uma segunda chance para ele. Ele falou assim: ei, vem cá, come comigo na mesa, participa comigo da mesa, me segue de novo. Queridos, aquilo que Pedro fez durante
o seu ministério, que foi empolgante, e aquilo que nós vemos no final, que ele fala que hoje você é novo, Pedro, e você faz o que você quiser, mas vai chegar um dia, quando você for mais velho, em que os seus braços vão estar abertos. Os seus braços vão estar abertos, e eles vão te levar para onde você não quer. E o versículo explica o seguinte, fala assim, ó, isso ele falou para explicar com que tipo de morte que ele ia morrer. Crucificação. A história conta que Pedro foi crucificado, morreu por causa de Jesus. Aquele homem que negou, já não negava mais. Rapaz, você pode me matar. Quantas vezes lançaram ele em prisão? Quantas vezes eles foram presos? Foram açoitados, os apóstolos. E no final da vida dele, ele foi morto. Glorificou a Deus morrendo. Conta a tradição, a Bíblia não fala isso, que Pedro, quando foi ser crucificado, ele pediu, falou assim, olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não quero ser igual a ele, mas eu vou morrer por ele, não vou negar mais ele. Acabou. Aquele homem que negava, acabou. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho o poder de Deus em mim. A minha vida hoje é para ele. Apóstolo Paulo assim, pensava igual Pedro, ele falava assim, eu já não vivo mais eu. Hoje o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Pedro tinha embora essas palavras sejam de Paulo, Pedro viveu isso depois que ele realmente se reconciliou com o Senhor Jesus. Ele simplesmente entregou toda a sua vida e seu ministério. E ele morreu, crucificado, entregando tudo, queridos. Deus tem chamado cada um de nós aqui para entregar tudo para Ele. Você tem um chamado para isso. A gente foi ali em Kansas City, no Descende, os jovens que já estavam conosco ali, viram quanto que o Senhor está chamando essa geração para fazer coisas grandes, coisas inimagináveis, coisas que nós nunca vimos, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, coisas tremendas vão acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa, esse chamado não é só para os jovens e adolescentes. Deus está chamando cada um de nós para cumprir o propósito, para ir. Lembra o que Paulinho falou semana passada? Não é sobre você. Para de pensar que o mundo gira ao seu redor. Pedro achava que ele era o cara, e ele descobriu que ele não era ninguém. Pedro achava que ele nunca iria decepcionar ou trair o Senhor, e ele descobriu que ele era talvez mais fraco do que os outros discípulos. Mas o dia em que Pedro se reconciliou, ele permitiu e aceitou o perdão de Jesus. Jesus ofereceu perdão e chamou ele, falou, vem de novo, me segue. A partir desse dia ele não olhou mais para trás, queridos. E o convite de Deus para mim e para você, não olha para trás. Começa a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Aonde quer que você esteja, na área que você esteja trabalhando, na área que você esteja movendo, permita que Jesus seja o centro da sua vida. Porque esse é o chamado dele para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Pai querido, nós queremos te louvar, meu Pai. Queremos te louvar nesta manhã, Jesus, porque o Senhor é um Deus que é misericordioso, um Deus que é perdoador, meu Pai. E nesta manhã nós queremos nos humilhar diante da Tua presença, Jesus. E reconhecer, meu Pai, que nós precisamos te seguir de novo, meu Pai. Reconhecer que nós precisamos andar, meu Deus, contigo, meu Deus, com essa empolgação que Pedro andava depois que o Senhor o deu uma segunda chance. Que o Teu Espírito Santo possa encher nossa vida, meu Pai, e que nós possamos andar, meu Deus, nesse nível sobrenatural que o Senhor nos chamou para andar. Que nós possamos, ainda sendo comuns, ainda sendo fracos, ainda sendo limitados, nós possamos viver e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos para viver o sobrenatural e para fazer o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, e te pedimos, usa-nos. Usa-nos. Usa-nos, Jesus. Usa-nos.